Gente, mais uma live hoje aqui para vocês, trazendo muita informação. Porque a gente sempre fala e sempre vai dizer que ninguém tem tempo para perder. Então, essa história de papo furado não é com a gente. O negócio é o seguinte, gente. Vamos saber hoje sobre avaliação de imóveis. Essa é uma live que as pessoas pediram muito para estar junto conosco. É, Fazendo perguntas, interagindo, até porque, gente, isso é uma grande dúvida. E eu vou conversar com duas feríssimas. Eles entendem muito, mas muito mesmo de imóveis, porque já estão no mercado há muitos anos. Eu estou falando da Sheila Schwartz, que é também a Sheila Ferrari Schwartz, e também o Marcelo Ferrari, que são da Ferrari Negócios Imobiliários. Então, gente, vocês sabem, por exemplo, quanto vale a casa de vocês? Oi, Fernando, Vilma, tudo bom, gente? Babi, obrigada por estarem aí. Cidinha, muito obrigada, viu, por vocês estarem aí. Antes da gente começar essa live, eu gostaria muito de pedir para que vocês pudessem compartilhar essa live com mais pessoas para que a gente possa ter muito sucesso, como sempre, né? Principalmente as pessoas aí que vocês conhecem. Oi, Marcelo, e aí? Oi, Fabíola, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E com você? Tudo ótimo, Então tá bom. 100%. Como é que foi esse feriado aí de sol? Ninguém esperava esse Olá, solzão, né? Oi, Hum. Sheila, e aí? Então, nosso feriado foi extremamente produtivo, né? Fizemos muitas coisas nesse dia de sol. Então, que bom, né? Porque eu Quem acho que a mora em casa sempre tem alguma coisa para fazer, né? Hoje a gente começou uma reforminha aqui no escritório de casa. Começamos a Ah, pintar, eu e a Maria José. A gente faz uau! uma boa dupla, sabe? Você também tem dessas loucuras assim, Sheila, ou não? não tanto assim. Isso até passa a ser um lazer, né, Marcelo? Para quem gosta, né? Para quem curte. Eu sou É, muito a gente desastrada começou para fazer cedo. essas coisas, gente. Não dá certo. O Marcelo Hã? é muito habilidoso. Marcelo é muito habilidoso. É, diz a Sheila que eu sou habilidoso. Às vezes eu acerto, mas eu e a Maria José a gente faz uma boa dupla, sabe? Muito legal, Que bom, muito que legal. bom, que bom, ótimo. E Sheila estava viajando, vi você em Brasília, cada lugar Tá, maravilhoso, né? tá. Surpreendente. Quem não conhece, vale a pena o passeio. É verdade, é muito legal. Bom, gente, eu primeiro gostaria de dar as boas-vindas para vocês, dizer que é sempre uma honra estar conversando com vocês, principalmente sobre um assunto que as pessoas têm tantas dúvidas, né? Que é justamente a avaliação de imóveis. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que tem sempre muitas dúvidas, porque quando a gente menos espera, a gente acaba entrando em negociações de venda, de compra, de aluguel, aquela coisa toda. E aí é onde tem o X da questão, né? Quanto vale o meu imóvel, né? Muitas vezes a gente perde pessoas queridas que acabam tendo que entrar aí nessa onda de como é que chama? Inventário. De Inventário. inventário, e aí também fica aquela coisa, né? Mas vamos que vamos. Primeiro ponto, assim, quanto valem os imóveis? Como é que a gente faz essa avaliação? Começo eu, Sheila? Começa você. Pode ser. Deixa eu só perguntar. Vocês estão me ouvindo bem? Porque a Fabíola, para mim, está um pouquinho fora de sinal. Eu não sei se sou eu sempre, né? Não, às vezes dá uma pipocada aí. Como é que tá aí, É. É, gente? Me manda aí um joinha se vocês acham que tá legal. Se Deixa- Vê como é Se que tá alguma aí, coisa ó. for comigo, vocês me avisem, tá? Tá, até agora deu uma Tá tudo pipocada. certo, eu acho aqui. Como é que tá aí, gente? Manda aí um joinha para nós. Tá legal aí, Marcelo? para mim tá legal. A minha internet está bem estável. Eu ouço vocês, vejo vocês. A Sheila tá um pouco instável. É? Vai e volta, mas não teve nenhuma interrupção, assim.
Tá. Eu abri uma porta aqui para ver se o sinal fica melhor, mas enfim, vocês me avisem, tá? Se acontecer Tá alguma bom. saída minha. Tá bom. Pois Mas então tá enfim, né, bom. Vamos Fabiola, que vamos. posso começar pela tua pergunta em relação à avaliação de imóveis, né? Uhum. Eu vejo que as pessoas ficam muito tempo depois que adquirem um imóvel, eu acho que sem avaliar o quanto que eles valorizaram ao longo dos anos depois de uma aquisição, seja ela por herança, receberam dos seus antecessores, enfim, algum bem, né? E muitas vezes fica aquele valor ali no imposto de renda, todo mês, todo ano a pessoa tendo que declarar os seus imóveis, o seu patrimônio, mas aquele valor, muitas vezes na declaração, ele não é atualizado, até porque é difícil, são em alguns momentos só através de reformas, enfim, investimentos que a gente consegue fazer com que esse imóvel seja alterado de valor, justifique uma valorização, né? E a gente Uhum. vê famílias e famílias demorando anos, né? Só realmente quando pensam em vender que vão se preocupar em quanto vale, né? Ou Uhum. fazem pequenas especulações ao longo aí, quando tem um vizinho que colocou uma placa, vai lá, e o meu vizinho tem um imóvel que hoje está valendo tanto, será que o meu vale também? Então ficam Então, fazendo algumas comparações, né? Que às aham. vezes são comparações que podem servir realmente de parâmetro e muitas vezes não, né? Cada imóvel, mesmo dentro de um mesmo edifício, por exemplo, apartamentos de mesma planta, cada um tem seu preço, cada um tem seu valor, né? Uhum. A dúvida sempre é essa, né? O meu imóvel vale mais do que o do meu vizinho, mas o dele é no mesmo bairro, né? Isso daí sempre é muito complicado, eu acho. O que que você acha, Marcelo? O que que você me diz? Por onde começa a avaliação de um imóvel? Eu acho que toda avaliação imobiliária ela é singular, né? Não podemos jamais falar em. É muito difícil até falar a mesma planta no mesmo prédio, né? Hum, Porque eu posso ter um padrão de acabamento numa unidade e posso ter um outro padrão de acabamento numa outra unidade, né? Eu posso ter um andar X e depois eu tenho um andar Y. Eu tenho uma ventilação de um jeito e outra ventilação de outro jeito. Insolação de um jeito, insolação de outro. Vista hum, para o norte, vista para o leste, vista para o sul, vista para o hum, oeste. Então, assim, a avaliação do imóvel, ela é muito singular, ela é super particular, né? Por isso que nós, quando fazemos uma avaliação imobiliária, não podemos abrir mão de ir até o local. Se é um apartamento, uma casa, um terreno, um sítio, uma chácara, né? Um galpão, seja lá qual for a tipologia do imóvel avaliando, o corretor de imóveis, ou pelo menos nós da Ferrari, não abrimos mão de ir até o local. A partir uhum, desse momento, a gente consegue visualizar e vislumbrar todo esse contexto do imóvel em si, bem como de toda a vizinhança, sabe? Aí você vê as vias de acesso, como é que mercadologicamente esse imóvel pode ser mais ou menos atraente em função do uhum, local aonde ele está situado, né? Ele é uma porta para um bairro de excelência residencial. Puxa, que bom! Então a vocação dele fica valorizada nesse quesito, né? Bom, mas agora uhum. ele está na porta da zona industrial. Puxa, também é um fator extremamente relevante, porque as pessoas vão conviver, mas vão sair com o seu carro ou o ônibus da empresa, a van, e logo estarão também no seu local de trabalho. Então, eu estou dando assim o resumo do resumo do resumo daquilo que implica numa avaliação imobiliária, né? Uhum, Nós não podemos abrir mão e, de fato, não abrimos. Até alguns colegas ou até alguns clientes, às vezes, não é que se aborrece, mas fica um pouco desapontado. Ah, mas dá uma opinião para mim daquilo que tu acha. Eu falei que eu não tenho opinião, sabe? O uhum, mercado não pode mais trabalhar com uma opinião, me dá um chute. Não, não uhum, tem como, né? Eu posso errar muito e o que não podemos fazer e que nós trabalhamos muito para não fazer é uhum, errar, ou pelo menos minimizar o erro, sabe? uhum.
O erro faz porque parte. as pessoas sempre, eu acho que isso é meio praxe, assim, né? Quando você é amigo de um corretor ou de uma corretora, você sempre fala, quanto você acha que vale minha casa? Quanto você acha que Meu, vale meu apartamento? Eu acho que vocês devem, todo não dia é? acontece isso. Aham, é a mesma coisa que amigo médico, né? Ah, tô com uma dorzinha aqui, o Sim, que você acha que é? sim. Dá uma olhada Né? nesse Mas contratinho aqui para mim, vê se está tudo bem. Isso. É igual a gente. Ah, dá uma filmadinha, vai lá, faz uns Isso, takezinhos. isso, Aham, exatamente isso. é. Mas Mas são, assim, são né? vários os pontos, né? São vários os pontos. Marcelo Uhum, citou muito assim a localização do imóvel em relação a onde ele está na cidade, né? Mas às vezes você pode ter um imóvel, por exemplo, um terreno, e ao lado dele ter o rio. E do outro lado não tem nada. hum, Então, assim, você tem que levar em consideração realmente o que, quais são as influências que aquele imóvel sofre, né? E uhum, isso é bastante comum, sabe? Quanto é que vale um terreno no bairro X? Ah, depende do terreno, depende da uhum, frente, depende não só, depende do vizinho, depende daquilo que tem na vizinhança, né? Se você tem uma rede de alta tensão que passa em cima, ou que passa assim, né, por cima, você uhum, tem uma limitação de uso daquele imóvel, sabe? entendi. Se você tem córregos, rios, valas, se você tem, às vezes, até um depósito anterior de algum resíduo mineral que tenha sido usado naquele imóvel, você vai ter consequências de uso daquele terreno. Então, nós, como avaliadores de imóveis, nós temos que ter, assim, muita responsabilidade numa análise, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem saber por uma questão só de quero saber quanto vale, ok? A nossa Hum, dedicação vai ser nula, entende? Às vezes a pessoa só quer uhum, saber o quanto vale é a mesma coisa para nós do que se fôssemos fazer uma avaliação para um inventário ou uma separação por uma questão de divisão de patrimônio, por causa de uma separação de bens. Então, o uhum, casal está separando e quer saber o quanto que eles têm de patrimônio. A nossa responsabilidade, ela é a mesma, independente da necessidade de quem está do outro lado. Sabe? A uhum, nossa responsabilidade é a mesma se a gente for falar verbalmente e se a gente for escrever, né? Porque a gente não consegue trabalhar de outra forma, sabe, Fabiola? uhum, É... Quanto custa? Ah, quanto custa? Dependendo do que a gente vai avaliar. Onde é? É zona rural? É zona urbana? São 500 metros quadrados? 360? Ou 200 mil metros quadrados numa área aham, rural? sim. Sabe? Isso tudo também é importante nós termos uma prévia. Então, a gente pede a matrícula, a gente pede uma inscrição imobiliária, até para a gente poder passar um orçamento, né? Uhum. E muitas vezes quem está do outro lado não consegue enxergar o quanto isso nos envolve em termos de trabalho, de energia, de dedicação, né? Uhum, claro, com certeza. É Por algo exemplo, bem assim, que a gente faz com muito carinho, assim, mas que com muita uhum. responsabilidade. E depois e é uma trabalheira, né, gente? Não é assim, vai lá e dá uma olhadinha, né? Como a gente falou. Não, E muitas pessoas, por exemplo, na hora de fazer um inventário ou na hora de fazer uma partilha de bens, que precisa dessa avaliação, não necessariamente vai vender o seu imóvel, né? Vai passar para venda para as mãos da própria imobiliária, no caso sim, Ferrari Imóveis, né? Esse tipo de trabalho vocês fazem também? sim, também. E Quando a aí, gente conversa, pois hum, não. Eu pode digo, falar, Marcelo. quando a gente entra nesse tópico, que é um tópico extremamente importante do mercado imobiliário, a avaliação, né? E aí é Uhum, como a Sheila falou, dá uma olhadinha nisso para mim, dá uma avaliada aí e tal, né? E eu tinha falado há pouco, não existe, as coisas não são dessa forma mais, nós não fazemos mais dessa forma, né? E aí me uhum, lembra um ditado, se você acha que um profissional custa caro, imagina um incompetente, né? E o uhum. incompetente é que vai te levar depois ao erro e a uma má negociação, alguma coisa desse tipo, né? Então, Esse é o grande problema, né? Porque é por aí que começa tudo, né? é. E nós quando nós somos chamados para fazer uma avaliação imobiliária, nós fazemos avaliações de toda sorte. Nós não somos peritos avaliadores.
tá? Uhum. Isso é uma outra atribuição também do corretor de imóveis, mas merece um curso mais especializado para depois ter um certificado nacional de avaliador imobiliário, né? Nós emitimos sempre um parecer, mas depois de tantos anos de mercado, né, a gente também consegue fazer com bastante competência esse trabalho e até nós servimos algumas pessoas do meio de avaliações. Mas não importa para qualquer que seja a finalidade, se ela é para inventário de bens por conta de herança, se ela é uma atualização patrimonial que uma pessoa física ou jurídica quer ter dos seus imóveis. Eu quero ter uma ideia daquilo que eu tenho, porque eu já comprei isso faz 30 anos, não faço nem ideia. Então, faremos também da mesma forma. E aí a gente reúne elementos que vão dar bastante clareza para nós, para que a gente possa oferecer para esse contratante um parecer do imóvel avaliando em relação à atualidade do mercado, né? Então, um imóvel que valia X em 2019, talvez valha X mais 10% ou X menos 20% em 2021. Algumas coisas sobem, outras coisas nem tanto, outras estão equalizadas. Mas eu queria, Fabiola, aproveitando esse tópico de avaliação, chamar por um ponto muito importante. Né? Eu vejo muitos imóveis nas prateleiras, inclusive nas nossas prateleiras da Ferrari, tanto para locação quanto para venda. Eu vejo, às vezes, imóveis que ficam um pouco além do tempo que a gente gostaria. Né? Nós aprendemos ao longo do tempo também a não discutir muito com os proprietários. A gente oferece aos proprietários dos imóveis valores os quais a gente acredita que sejam os valores de avaliação e que vão fazer parte de um mercado competitivo. Né? Então, nós trabalhamos culturalmente com os proprietários de imóveis que dizem o seguinte: vamos botar um pouquinho mais, que para baixo todo mundo carrega, todo mundo puxa para baixo. E aí o que acontece? Quando a gente puxa além da conta, o imóvel deixa de ser competitivo, entende? Então, quando o teu imóvel não está competitivo, aí você vive um pouquinho daquela angústia. Mas por que não tem visita? Por que não rola uma proposta? Por que ninguém se interessa? E aí a gente começa a fazer um contraponto com o proprietário. Será que não é agora o momento de a gente chegar naquela avaliação que outrora propusemos para você? Já se passaram 90, 120 dias. Será que não é isso que pode estar acontecendo? Isso vale para locação, como também para compra e venda. Então é importante as pessoas trabalharem um pouquinho, assim, sabe? A gente começar a quebrar esses paradigmas assim culturais que fazem com que a roda gire mais devagar, sabe? Eu vou deixar o meu imóvel nesse preço aí, deixa para lá, né? Para baixo todo mundo vai puxar. Não é mais assim, sabe? As pessoas elas vão procurar aqueles imóveis que estão competitivos dentro da faixa de preço que esse mercado comprador pode pagar, e aí o teu imóvel deixa de estar nessa lista privilegiada de interessados num imóvel muito parecido com o teu. Não pode estar fora, sabe? Quando alguém vai prospectar um imóvel porque tem uma necessidade de trocar, de ir para um outro tipo de imóvel, por exemplo, vou procurar uma casa na faixa de 500 mil. A pessoa vai visitar 10 casas, no mínimo de 500 mil. Quando ela vai visitar uma que está 500, mas que ela comparou com outras e que entende que aquele preço não cabe, está fora. Está fora. Às vezes ela vê já por foto, já vê alguns detalhes e já até nem seleciona aquele imóvel para ver, porque viu que não tem o terreno que as outras têm, não tem a conservação, a pintura e tudo mais. Então, assim, quando o imóvel acaba não tendo visita, é porque ou ele tem uma tipologia que de repente não é tão fácil, enfim, ou ele não tem uma verbação que de repente facilita o financiamento bancário, é necessário para, né? Então, assim, eu vejo assim, ó, que antes da pandemia, os imóveis já sofreram uma margem bem menor de valor de anúncio para valor de realização de negócio, sabe? E isso vem se mantendo, assim, né? Que todo mundo, de repente, coloca uma margem de negociação, se de repente fizer uma venda à vista, sem permuta,
com uma forma de pagamento interessante, e isso faz parte dos negócios, né? Que nem que você vai comprar uma roupa que você quer um desconto, né? Enfim, né? Claro. Vou pagar à vista, eu quero ter vantagem, vou pagar em 10 vezes no cartão, então meu poder de barganha é menor. Nos imóveis são assim também. As coisas acontecem dessa forma assim também. Eu acho que o imóvel ele tem que caber, ele tem que servir como uma luva, né, para quem está Ele sempre procurando. vai servir para alguém também. Pensa assim, se tem uma família que fez uma compra, não importa o bairro, não importa se é uma casa mista, se é luxuosa, serve para alguém e vai poder servir para uma outra família também. Mas tem que ser a melhor casa dentro da opção que aquela outra família está buscando, sabe? Então o valor tem que estar adequado, né? E uma coisa muito interessante que a gente vê assim, quando é para vender, os proprietários querem um valor alto. Quando é para partilhar bens, nem tanto. Quando é para pagar ITCMD, que é por conta de doação ou morte, eles querem um valor pequeno. Só que o imóvel tem um valor único, né? Então, assim, a gente tem que se reservar a fazer o nosso papel, né? Independente do valor que o outro gostaria que fosse ou imagina que seja e tudo mais, sabe? Porque isso é muito real, né, Fabiola? Para pagar imposto eu quero que custe pouco, para vender eu quero que custe bastante. Claro, isso, com certeza. né? Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? O que é importante na avaliação, por exemplo? O mais importante é o imóvel estar conservado ou o terreno está bem localizado? Como é que funciona essa dinâmica? É um conjunto de características, né? Quando um avaliador de imóveis parte para uma avaliação, a cabeça dele fica efervescendo, né? Porque ele contextualiza todo, né? É o imóvel em si, o estado de conservação, a manutenção, a idade, né? Os equipamentos instalados nesse imóvel, se tem mobília, se não tem, o padrão de acabamento, a conservação desses acabamentos, né? Existe uma diferenciação entre o antigo e o velho, né? Velho é uma coisa velha, tá? Já não dá mais. O antigo, bem conservado, é uma coisa que até pode valorizar um pouco mais o preço, né? O entorno, com certeza. Né? São atributos de cada imóvel, né? Só que o imóvel ele vai... Você imagina... Desculpa. Pode falar. Pode falar, Marcelo, depois eu sigo. Não, eu fico assim, a gente visita muitos imóveis, sabe? E a gente, toda vez que a gente entra num imóvel, a gente entra com muita consideração, com muito respeito, porque na maioria das vezes esse imóvel abriga uma família. E isso tem um valor que a gente sabe que tem, né? Mas as pessoas às vezes são tão relaxadas, dentro de casa, sabe? Querem vender o seu imóvel, mas o imóvel não está conservado, está quebrado, está sujo, sabe? O jardim virou um mato sem fim, né? Então as pessoas têm que entender que tem que dar um pouco de si também, para que na hora que o corretor de imóveis, depois de ter feito a visita, avaliação, etc. e tal, e partir para levar os clientes, também tem que apresentar um imóvel que esteja bem legal. Porque se não tiver legal, vai causar uma má impressão para quem está visitando, né? E tu sabe, a gente se encanta por aquilo que a gente vê. Qual é o trabalho que o corretor de imóveis tem para lutar contra o capim alto na casa do cliente? É difícil, né? A gente nos falta argumento, né? Então, assim, no trabalho de venda tem uma boa parte do corretor, no indicativo de valor, né? Prospectar clientes compradores para o seu imóvel, valorizar esse imóvel do cliente que está na pauta de vendas. Mas no momento da visita, o capricho em relação ao imóvel é bem importante também. Sempre digo, para venda ou para locação, um imóvel limpo, organizado, bem cuidado. Não precisa, assim, exagerar, né? Mas eu estou falando fazer o básico para que no momento da apresentação esse imóvel esteja pronto para encher os olhos do cliente. Porque alguma coisa levou esse cliente até esse imóvel antes da visita. A localização, o valor, né, o estilo do imóvel está cabendo para aquele cliente, esse imóvel, né? Então, a hora que ele chegou lá, a gente vai ter que ter ainda tudo aquilo que o imóvel fala por si mesmo, né?
Porque ver foto, conversar com o corretor, conversar sobre valores, etc e tal, até então o cara não foi no imóvel, né? Mas quando chega lá, tem que estar bonito, bacana, tem que estar pronto, assim, sabe? Entendi. O ideal é que esteja pelo menos limpo, e nem sempre estão, com as coisas arrumadas. A gente às vezes vai fazer uma visita e alguém não fez a cama, sabe? E muitas vezes se move. Fabíola! Nossa, toalha pendurada no box, assim, umas 3, assim. Uma coisa é você fazer uma visita numa dinâmica de família. De repente você vai marcar uma visita para 11h30 e tem alguém fazendo uma comida na cozinha. Tudo bem, né? A cozinha é o local onde se prepara o alimento. A gente está fazendo uma visita perto do almoço, sem problema. Acho que dinâmicas assim tradicionais, elas não impedem de você ter uma boa apreciação do imóvel, mas relaxamento sim. Né? E daí isso perde o encanto, porque se você vai entrar numa casa onde está tudo arrumado, cheiroso, é uma situação. Quando você vai, tem um cachorro que não para de latir, que fica, sabe, às vezes é o bom senso, por mais que a gente avise, olha, poxa, prende num banheirinho, nem todo mundo gosta. Nem todo mundo gosta de animal do seu lado, latindo, claro, com cheirando, certeza. pulando, né? Então, assim, também ninguém vai dizer assim, ai, você se incomoda com você? Sim, me incomodo. Mas já causa a primeira barreira. Né? Com certeza. E então, não tem vezes, aquele pensamento. Não tem aquele pensamento assim, por exemplo, eu vou vender mesmo, então quem entrar vai mudar tudo, então para que eu vou fazer? Né? Por exemplo, não, às vezes a você pessoa não fazer... pinta o imóvel, né? Mas assim, eu acho que a boa limpeza faz com que a pessoa não gaste aquilo que de repente ela não tem, porque muitas intervenções que se faz no imóvel, você não consegue literalmente ter de retorno na hora da venda. Não consegue, a não ser que o imóvel esteja detonado a ponto de que preciso fazer para que isso realmente faça com que as pessoas venham ver o meu imóvel. Isso é uma situação. Agora, assim, eu vou trocar o meu laminado por um porcelanato, mas o meu laminado está bom. Não tem necessidade de... Né? Agora, reparar coisas que estão quebradas, que estão, enfim, que vão denegrir que deteriora, né? Aí sim, eu acho que é válido, né? Mas até voltando numa pergunta que você fez ali sobre o ponto, o que mais vale, e o Marcelo comentou, é um conjunto, sim, é um conjunto. Se você pode estar num excelente bairro e você ter uma casa que ela é menor do que aquele bairro comporta, não só de simplicidade, mas de repente de um layout mais antigo e tal. Então você vai ter um valor provavelmente de terreno que seja mais condizente com a realidade, mas um layout de casa ou uma construção que não, né, a gente se baseia mais pelo CUB também. O CUB nos norteia muito quando a gente vai fazer uma avaliação da área construída desse imóvel. Então, tu imagina você ter, assim, uma mansão dentro de um bairro que não comporta uma mansão. Muitas vezes você não vai conseguir colocar todo o valor do metro quadrado que aquela casa poderia. Você até pode, mas você não vai ter cliente para comprar ali. Então, você tem que adequar aquele teu imóvel, o local onde ele está, para se você quiser vender com uma velocidade maior, entende? Né? Mais rápida. Então, a pessoa tem que perceber o que ela tem na mão. Acho que isso é o mais importante, sabe? A pessoa saber o que ela tem, né? E, de repente, por esse preço eu não quero, vou manter. Ou não, eu preciso, então eu aceito tal argumento, né? Porque, de repente, pode ter alguém que também queira ficar naquele bairro e ter uma casa que ela é meio fora do padrão, né? Tanto para mais quanto para menos, né? Sim, com certeza. Então, você tem excelentes construções em ruas não pavimentadas. Isso é legal ou não é? Até onde isso interfere na avaliação ou no desejo de alguém em morar ali, né? O zoneamento vale muito a pena. Eu quero hoje uma casa, mas eu quero me livrar de edificações mais altas. Então, a gente vai ter que procurar um zoneamento que não permita edificações tão altas, né? Sabe? Então, só que isso conta na avaliação também. O potencial que, de repente, uma casa mais antiguinha pode me dar para construir um prédio, juntar 2 terrenos.
o meu e o do vizinho, Uhum. né? Então, Sim. de repente, aquele terreno tem uma valorização. Então, é um conjunto realmente de critérios que a gente vai analisar, né? Uhum. E também a gente falando muito sobre avaliação para venda, mas tem avaliação para locação, né? E daí na Uhum. avaliação para alocação, obviamente, ela é muitas vezes um percentual daquilo que o imóvel vale. Então a gente avalia o imóvel, depois a gente avalia o quanto que poderíamos pedir por uma locação. E entram daí alguns critérios, por exemplo, num prédio, o condomínio é um valor que interfere bastante em quanto vai se pedir pelo valor da locação. Porque Entendi. quando o inquilino vai alugar, ele paga pela locação, pela taxa do condomínio, pelo IPTU, pelo lixo, pelo seguro de incêndio. Então, é uma somatória de taxas, né? E muitas vezes um imóvel de padrão baixo para alto me dá uma rentabilidade melhor do que num alto padrão, né? Porque daí as coisas Uhum. todas já valem mais, o valor do aluguel é maior, o condomínio é mais alto. Uhum. Então, aí a gente entra para uma avaliação aí de locação, que são outros parâmetros que a gente leva em consideração também, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui que eu tenho, que as pessoas mandaram algumas perguntas, né? O que se vende mais, casas ou apartamentos? Ou não existe o mais ou o menos? Não, Porque teve uma época que Não, todo mundo queria sair das casas e ir para os apartamentos, né? Com a Joinville é uma pandemia cidade muito mudou ou grande, né? não? Não, Joinville é eu uma acho que cidade tem muito grande. uma procura, mas não sei se Joinville ela é é uma muito cidade significativa. Joinville é Fala, uma cidade Marcelo. muito grande, né? Joinville é uma Hum. cidade muito grande. Joinville tem imóveis e para todos os bolsos e gostos. Então, nós Uhum. que trabalhamos no mercado imobiliário, nós sabemos que existe muita verticalização em Joinville, muitos condomínios, prédios com apartamentos, né, conjuntos populares de médio padrão, de alto padrão, Uhum. enfim, né? Mas tem pessoas que não abrem mão de morar em casa, então nós temos alguns condomínios fechados horizontais de diversos padrões, né? Nós temos Uhum. terrenos em condomínios fechados populares a partir de R$ 300 mil, 320, R$ 350 mil, né? Com infraestrutura Interessante. completa. Sim, no bairro Vila Nova tem 2 ou 3 condomínios fechados de padrão de classe média, vamos dizer assim, né? Uhum. Condomínio fechado a preço popular não tem, porque a tipologia condomínio fechado com Sim, infraestrutura popular não existe. Aí nós teríamos os loteamentos, né? sim. Mas Uhum. nós temos aí, então, condomínios fechados de médio e de alto padrão. Então, você paga aí hoje R$ 1.000 por metro quadrado, mas você também paga R$ 2.500 por metro quadrado num lote. Então, a gente sai de 1.000 para 2,5, né? Nós temos Entendi. apartamentos hoje do programa Casa Verde e Amarela, cujo teto agora elevou-se um pouco mais, eu acho que foi para 210, se eu não me engano, né? 209. E R$ 209 mil, era 190, foi para 209, um apartamento, mas aí nós temos apartamentos de 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões, se a gente for considerar a cobertura, né? Tem pessoas que Uhum. gostam de morar em casa por causa de animais, pet, receber amigos, ter um quintalzinho verde privativo para botar o pé. E tem gente que não abre mão de ter um apartamento porque vai muito para a Uhum. praia, daí não quer se incomodar com área externa, jardineiro, piscineiro, calheiro, muro, alarme, etc e tal. Não quer pet, ou seu pet é desse tamanho, leva dentro da bolsa. Não tem para todo mundo, entende? Uhum. Tem Você acha imóvel então que para. esse comportamento de mercado não mudou com a pandemia? Não, eu não percebi isso. Assim, agora Uhum. vamos todos migrar para esse tipo de imóvel. Não, agora Uhum. porque é uma roda que gira. O cara que estava num apartamento pequeno quer ir para um apartamento maior, mas não quer mais ir para um apartamento maior. Quer ir para casa, porque como os filhos ficaram com aula online, criança dentro de apartamento, se é pequeno ou grande, não importa. Eles querem sair, querem viver. Quando dá um solzinho, querem se divertir.
né? Então houve movimentos assim para todas as Todos direções. os lados. Não dá para cravar, o mercado fez isso, o mercado fez aquilo. Né? Quem sai de uma coisa de um jeito, aí tem outro que vai ocupar aquele imóvel. E essa roda vai girando em de todo jeito, assim, sabe? Entendi. Ô, Sheila, você diz que a gente estava falando de locação, né? O apartamento mobiliado é melhor locado do que o vazio? A nossa dinâmica do escritório aponta que sim, com pelo menos algumas mobílias se faz alocações com uma dinâmica, uma velocidade maior, né? Com cozinha, com móveis planejados, banheiros equipados, né? Isso eu acho que seria o mínimo que um imóvel teria que ter. Porque cama, mesa, sofá, cadeira, algumas pessoas têm e trazem junto consigo. Entendi. Mas fazer instalação de cozinha, de banheiro é a minoria, né? Depende muito do perfil do imóvel também, sabe, Fabiola? A gente vê alguns imóveis do tipo estúdio, que eles são imóveis pequenos, imóveis de 30 metros, de 40 metros. Então, você acomodar móveis de tamanhos variados que as pessoas trazem, fica inviável. Então, nesse perfil de imóvel, você tem que ter uma mobília sob medida para caber tudo que precisa naquele lar, né? Então, depende muito do perfil, sabe? Mas, no mínimo, cozinha e... Cozinha, box blindex, né? Banheiro equipado, com chuveiro, assim. balcão. Banheiro já com um armarinho, uma coisa legal, assim, isso faz bastante diferença. E aqui vai uma dica, tá? Apartamentos mais compactos, do tipo uma suíte mais um dormitório, ou 2 dormitórios com um banheiro, são apartamentos que têm tido uma boa saída lá no nosso escritório. Como é que muito é? Boa. Repete. Apartamentos de uma suíte com uma suíte mais um, uma suíte mais um, ou um apartamento com 2 dormitórios e um banheiro. Apartamento entre 50 e 60 metros quadrados. Tem saído muito bem, principalmente quando o valor do condomínio é baixo. Aí a gente está falando num valor total, assim, entre locação, mais seguro, mais condomínio, etc. e tal, estamos falando aí num valor total de R$ 1.600, R$ 1.650 por mês. É um produto que tem uma excelente saída. Então, se você quer comprar um apartamento conosco para botar no mercado de locação, a nossa recomendação são apartamentos compactos. Tá? Era essa a minha próxima pergunta, né? Quer dizer, isso aí. Tem muitas pessoas que querem investir em imóveis, né? E ainda é um bom negócio sempre, né? Investir em imóveis, né? Sempre, você vê, né, Fabiola? Essa valorização do plano Casa Verde Amarela, que é um antigo plano Minha Casa Minha Vida, que faz ainda com que as pessoas saiam do aluguel e adquiram seu primeiro imóvel, porque a pessoa tem que se enquadrar no programa, né? Tem que ter uma renda mínima de tanto, máxima de tanto, não pode ter nenhum imóvel próprio, enfim, é para a pessoa realmente deslanchar na compra da sua casa própria. Ela era de 190 mil, o imóvel não podia valer mais do que 190 mil. Mas para construir imóveis para esse programa, também o construtor que tinha que ter determinadas regras. Tinha que ser, por exemplo, em rua pavimentada. Então, não vale qualquer coisa. Não adianta eu fazer um conjunto de geminados, que é mais ou menos esse tipo de padrão de casa, por exemplo, são geminados para valer esse valor do que antes era 190. Agora passou para 209. Isso é 20 e tantos % de acréscimo, de valorização. Então, se você for perguntar, está valendo, está valorizando? Está valorizando. Isso vai fazer com que tudo aquilo que valia 109 vai passar a valer, que valia 190 vai passar a valer 209. O mercado vai sofrendo incrementos, né? Se a gente tiver um investidor que tem lá 450, 500 mil e nos perguntar o que eu compro, de repente a gente vai dizer, compre 2 apartamentos de 250, de 220, para que você tenha rendas de 2 imóveis que vai te dar mais do que você comprar um apartamento de 450. Né? Que a gente acredita e assim por diante, né, Sheila? Porque eu acho que a gente está sempre disposto e pronto para conversar com as pessoas, né?
E tudo aquilo que a gente tem falado aqui já hoje e anteriormente também, onde a gente colocou assim, a gente coloca cada profissional no seu quadrado, né? E com o corretor de imóveis não pode ser diferente, né? Então, nós, de tudo aquilo que falamos hoje e nas outras vezes, a gente até quer reforçar o convite para as pessoas que estão pensando em adquirir imóveis, né? O segundo imóvel, o imóvel no litoral, o imóvel em Campo Alegre, um imóvel em São Bento, trocar por um imóvel maior. Puxa, eu gostei do lançamento que vocês têm feito aqui no Instagram, que é o Ópera. Eu gostaria de conversar, não sei se o meu bolso consegue chegar lá. Se falar com essa pessoa, a gente também não vai saber. Mas se a gente conversa com ela, de repente a gente vai trazer uma novidade tão boa. Falei, cara, tu consegue comprar o teu Ópera, tu consegue comprar o teu terreno no condomínio fechado. Tem tantas novas regras, o mercado é tão dinâmico, ele muda tanto, tantas oportunidades têm acontecido aqui em Joinville, e são essas oportunidades que a gente quer trazer para esse mercado todo comprador, né? Pô, para investimento, para o segundo lar, ou para dar um up no seu imóvel residencial, esse é o nosso trabalho. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente estuda tanto, por isso que a gente busca tanta coisa nova, né? Uma infinidade de terrenos. Então já anota ali. Então, anota ali já o terreno que a Lucimara Matheus tem aí. Já marquei Lucimara Matheus aqui na Estrada da Ilha, Lucimara. Depois eu vou te procurar aqui no Instagram. Isso, então, já porque, o nome Lucimara, o trabalho que eles fazem é maravilhoso. Eu, inclusive, estou com o meu imóvel, né, para vender com eles. Então, é importante a gente... também validar, né, o trabalho de vocês, porque esse é um trabalho que é de confiança, né? Como eu falo sempre nas lives, é uma relação de confiança. Você ter o seu corretor, poder colocar a mão no fogo, falar assim, não, ele vai fazer o melhor por mim, né? Eu acho que corretor é que nem médico, você tem que ter e seguir, né? Porque além de ser uma relação de confiança, você, né, abre a tua vida, abre né, a tua vontade, a tua dor, né, o teu sofrimento ou a tua alegria, né? Enfim, eu acho que ter um corretor de confiança, assim, é muito legal, sabe? Às vezes é como o Marcelo falou, você nem sabe, às vezes, que você pode estar investindo em imóveis, né? Eu tenho muita gente que fala assim, eu nunca vou poder comprar um imóvel. Como não? Né? Claro que vai, né? Se uma pessoa que tem lá X, que ganha um salário X, se administrar legal o dinheiro, consegue fazer, né, essas coisas todas, né? Então, é importante, né? E também ressaltando que a minha mãe também está fazendo ali negociações com a Ferrari Imóveis e também tem ficado super feliz com a dedicação, porque é como a gente falou antes, né? Muita dedicação, né? Não é assim, sabe? Eu quero comprar um imóvel. Então vamos ver 2, 3. Não, gente, essa pessoa vai ver 10, 15, 20, né? É complicado isso aí. E quem acha que precisa avaliar o seu imóvel, não tenha dúvida de que o Marcelo e a Sheila também estão aptos para fazer esse tipo de trabalho, né? E assim, né, Fabiola, com muita humildade, tudo aquilo que não tiver ao nosso alcance, a gente vai dizer também, porque esse é o nosso perfil, né? Se chegar para nós uma demanda que não cabe, né, a gente vai dizer, olha, vamos indicar um outro profissional, porque o que você precisa não está ao nosso alcance, né? Então, a gente também vai ter boas indicações para, de repente, algumas situações, sejam documentais, enfim, que a gente precise ir além das nossas competências, e existe também essa questão da gente saber até onde podemos ir, né? Quanto mais diálogo, quanto mais transparência, quanto mais abertura, a pessoa que veio até nós, o nosso cliente, ter conosco, maior vai ser o nosso empenho, a nossa dedicação em buscar o imóvel, porque a gente percebe também que nesse mundo digital as coisas estão tão impessoais, né?
As pessoas muitas vezes não querem esse bate-papo, mas na hora que você vai investir, na hora que você vai falar em valores, né, de grande monta, porque os imóveis, na verdade, têm esse perfil, né? Muitas vezes o maior investimento que as pessoas têm, é o maior patrimônio que as pessoas têm, estão ali no imóvel, né? Então, abrir um pouco mais é importante, se faz importante para a gente poder dar o nosso melhor. É isso que a gente quer, dar o nosso melhor sempre. Com certeza. Para a tua mãe em São Paulo, né? Quantos contatos nós tivemos com corretores de lá? Porque, óbvio que não é a nossa pretensão fazermos sozinhos negócios de Joinville com um imóvel fora de Joinville, né? Ainda mais numa distância tão grande assim. Então, a gente está aqui para somar, sempre para somar. Isso é que é o mais importante, né? Você atender o teu cliente na necessidade dele, né? Inclusive com permutas, viu, gente? Quem tiver aí, quem souber que quiser, né, um imóvel em São Paulo, a gente está procurando um imóvel em Joinville para trocar. Bem localizado, né? E como, né? Podemos até anunciar aqui, depois fazer uma postagem, né? E ver mesmo, acho que é uma boa ideia. Marcelo, mais alguma observação? A gente não faz negócios imobiliários a todo momento, né? Uma vez eu até trouxe uma estatística aqui que o brasileiro compra 1,2 imóveis durante a sua vida toda, né? Só? Não é só, isso é uma média. Uma pessoa faz esse tipo de transação. Tem gente que não compra nenhum, vive de aluguel a vida inteira. A vida inteira? Às vezes é até por estilo de vida, né? Muitas vezes as pessoas fazem algumas contas ou têm uma vida um pouco mais itinerante, presta serviço para uma empresa, sabe? Uma hora trabalha 5 anos num projeto em tal país, depois vai para outro. Então o cara se acostumou com isso e não imobiliza recursos dessa ordem. Para moradia, mas talvez ele queira aportar recursos para investimento, né? E para ter renda de locação mensal, então também passa a ser o nosso negócio, como tudo aquilo que diz respeito ao mundo imobiliário. Então, o meu chamamento para as pessoas é o seguinte, o assunto é imobiliário, conversa conosco, porque aqui nós falamos de oportunidades de locação, oportunidades de compra e venda, avaliação para inventário, avaliação para parecer de mercado, e isso é uma parte do mercado imobiliário. Existem tantas outras coisas, né, relacionadas ao mercado imobiliário. Você tem tanto terreno em Joinville que você pode ter uma demanda para um determinado setor e você fazer uma construção, né, compartilhada com o teu inquilino. A gente tem algumas situações dessa no escritório, e que é muito bem-vindo também, né? Poxa, às vezes eu quero montar um comércio, eu preciso de uma área, eu preciso locar, mas eu preciso que seja feito sob medida para mim, né? Então a gente também tem essas opções lá, né? Enfim, olha, Fabíola, deixa eu te dizer, vou dar um testemunho para vocês. Esse testemunho logo vai virar uma matéria, uma tomada nossa externa aí, que a gente já está programado se o tempo ajudar. Nós recebemos no escritório há tempos atrás um cliente com um terreno de 3 mil metros quadrados com interesse de construir algumas salas comerciais para locação no bairro Iririú, na rua Iririú. Lugar fantástico para aquele movimento de pessoas ali. Tá? Aí ele começou a fazer contas e percebeu que o valor da obra dessas lojas, sabe, quando ele ficou um pouco angustiado, assim, eu vou botar uma grana aí, passava de 1 milhão, frouxo, assim. E o que vai acontecer? Vou ter que administrar 35, 40 inquilinos, conta de água, zeladoria, paisagismo, alvará, bombeiro, o cara entrou em parafuso, assim, sabe? Voltou lá no escritório, porque é amigo meu de infância e a nossa amizade também agora, já há um bom tempo, se estende nesse relacionamento profissional de assessoria em locações. Então, ele é um investidor de imóveis para oferir renda, né? É um proprietário de imóvel, né? Tem uma carteira enorme de imóvel. E aí nós demos para ele uma solução para aquele momento. E aí entregamos toda a modalidade
Build to Suit, que traduzindo do inglês para o português é construção sob medida. Então vou dar um exemplo aqui bem hipotético. Vamos pegar uma farmácia. Todo mundo sabe que existem farmácias bem tradicionais, inclusive de redes, assim, bem conhecidas. Aí eu quero uma fração do teu terreno para construir uma loja ali, a nossa farmácia ali. Então, você vai entrar com a fração do terreno, né? O proprietário entra com a fração do terreno, faz a obra de acordo com as especificações arquitetônicas e de projeto desse cliente e vai entregar o imóvel pronto para ele. É lógico que vai ter um contrato de locação, de longa data, garantias locatícias, etc, etc e tal. Isso é construir sob demanda do mercado que quer locar o teu espaço, entende? Então, assim, veja que de uma conversa que no primeiro momento era uma dor, era uma angústia, se transformou em tese numa solução, que nós vamos colocar em prática a modalidade agora, essa semana, né? E vamos ver que resposta nós vamos ter dali. Então, assim, rede de farmácias, utilidades domésticas, alimentação, atacado, né? Bancos, atacado, né? Veja, conversando com, vamos dizer aqui, especialista, não gosto muito dessa palavra, mas conversando com quem está nessa área há tanto tempo, uma luz aqui, uma ideia ali, a gente vai trazer para brilhantar o teu negócio ou pelo menos para te ajudar a tomar a melhor decisão. Isso é o que nos dá prazer. É para isso que nós estudamos, é para isso que a gente tem as nossas portas abertas. Buscar as soluções, buscar, enfim, a realização, né? Seja cliente comprando, vendendo, querendo empreender dentro do seu imóvel, né? Como é que um cliente não vai ficar satisfeito com essa interação? Nossa, eu tô aqui pensando, que legal esse lance aí. Vamos gravar muito logo legal. isso. Nós vamos fazer uma matéria lá nesse imóvel antigo, breve. Muito bom, hein? Eu vejo com olhos assim de lince. Acho bem legal. Acho que pode dar um bom retorno. E também, né, gente, como a gente estava falando, a Ferrari, negócios imobiliários, e são negócios, literalmente, sempre vai ter um imóvel, sempre, que vai caber ou no seu bolso ou na medida certa para você. E se não tiver modalidades na de carteira... cotas, temos modalidades de cotas também, né? Que então, também não é só legal, o imóvel né? fisicamente, mas são investimentos que tem por trás, por cenário, o mercado imobiliário, mas que trazem rentabilidade sem necessariamente você ter um produto imobiliário comprado, e sim investido, né? Olha aí, também isso daí também eu acho que já é uma outra dica boa, né? Vamos gravar isso já. Gente. Porque, né, Fabiola? Fabiola, são 32 anos de Ferrari. Então. E Sheila mais de 10 e eu um pouco mais de 20. A gente tem alguma coisa, a gente tem uma coisinha para oferecer para esse mercado, pode ter certeza. No mínimo experiência, né? Assim, ó, a gente tem tido muitas boas parcerias com outros corretores, com outras imobiliárias, isso nos alegra muito, né? Temos recebido elogios de últimos contratos realizados, e somos nós que fazemos, né? Nós não somos corretores que simplesmente apresentam um imóvel, né? Entendemos que vamos muito além e que o corretor, a formação de corretor é essa mesmo, né? É você saber fazer um contrato, é você colocar nele todas as partes que interessam para quem está comprando, para quem está vendendo. Isso a gente faz no nosso escritório, eu e Marcelo, pessoalmente, né? Então a gente tem um trato, uma lida. Claro que temos suporte jurídico, que temos pessoas com quem podemos nos aconselhar, mas o trivial, o dia a dia, somos nós que fazemos e sempre fizemos. Então a gente traz uma bagagem, sabe, uma experiência que não é querer falar demais, mas pode né? falar propaganda. Mas enfim, é com humildade, aquilo que a gente não sabe, vai delegar para alguém.
mas o nosso objetivo é dar o nosso melhor, né? E tá sempre nos capacitando para isso, sabe? Fazendo cursos, fazendo palestras, falando sobre outros mercados também, porque no mercado de investimentos, o mercado imobiliário é um deles, mas existem outros mercados também, né? De ações, enfim. Sim. E a gente tem que saber um pouco de tudo também. E Né? vocês têm muita experiência, né? Então, realmente, assim, é com muita segurança que eu digo isso, né? Que realmente é importante você ter alguém que te direcione e alguém que faça aquilo que você precisa, que busque, né, esse imóvel, ou para compra, ou para venda, ou para locação, que busque exatamente isso, o que o cliente está procurando, né? Porque, gente, isso é uma vibe de terror, né? Quando começa essa história, né? E nós somos um pouco curiosos, assim. A gente, por exemplo, tem uma modalidade construtiva que nós fizemos workshops, né, Marcelo, alguns anos atrás, porque a termotécnica até nos convidou para conhecer os painéis monolíticos. Você conheceu no Residencial Jade, fizemos uma matéria legal. lá. Então, assim, né, Fabiola, a gente tem que conhecer aquilo que a gente está vendendo, né? Então, assim, é o mínimo, né? É o mínimo a gente saber o que um steel framing permite de construção, o que os painéis de EPS permitem de construção, o tradicional tijolo e cimento, enfim, né? Mas então a gente vai buscar, a gente se aproxima as pessoas, a gente traz conhecimento para o mercado também. E é dessa forma que a gente interage, não simplesmente mostrando o imóvel, tentando fazer o melhor negócio, ser o mais transparente possível, caminhar junto com o nosso cliente. Se a gente pode encurtar fases, a gente encurta, procura. Oi? Você estava falando aí dos painéis monolíticos, né? Nós fizemos aquela matéria lá no Jade, mostrando os painéis, que repercussão maravilhosa que deu aquela matéria, as pessoas abriram a mente, foram lá conhecer aquele modelo construtivo através de um protótipo que eu tinha, aí tive a oportunidade ainda de explanar um pouco mais. Das 4 casas do Jade, vendemos 3 casas, e a casa 3 ainda está recebendo uma proposta essa semana, né? Como é bom quando a gente interage com as pessoas recebem essa novidade, vão lá e a gente acaba realizando um excelente trabalho com um construtor também extremamente sério, que é a W Falcão, do nosso amigo Falcão, e que esteve conosco desde a concepção do projeto. Então, nós estivemos sempre alinhados, trocando informações, fazendo recomendações, o construtor fazendo a obra, crescemos juntos e o resultado está aí. Agora, né, a Ferrari, o construtor, você fazendo através das suas iniciativas conosco um trabalho maravilhoso, ou seja, é um jogo de ganha-ganha, né? Cada um no seu quadrado, né? Fabiola Bernardo no seu, a Ferrari, o Falcão lá, e o resultado foi bom para todo mundo. Inclusive, e mais importante, para os clientes que compraram as casas. Acho que isso é demais, isso é ótimo. E assim, né, gente, esse residencial Jade, eu tenho certeza que ele cabe para uma pessoa que eu conheço, que está procurando um estilo de vida, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem a disponibilidade, vamos dizer assim, de ir até o local, né? Gente, a Sheila e o Marcelo marcam hora com você, seja final de semana, seja depois do horário comercial, sabe? Isso é que é o legal, né? É esse atendimento mais do que personalizado, né, Marcelo? Porque vocês estão junto mesmo, de verdade, né? Com o cliente, com quem procura. Lógico, nós percebemos que tendo uma conversa franca, transparente, sigilosa, né? Mas que as pessoas possam vir até nós, ou nós até as pessoas, para que a gente possa elucidar e trazer luz para essas questões todas, que as pessoas têm muitas dúvidas, é o que a gente mais quer. E a partir daí é que o negócio começa a ficar produtivo, sabe? Porque você acaba recebendo informações do mercado imobiliário e nós recebemos informações de você. Então, o nosso trabalho fica mais produtivo, mais racionalizado, mais objetivo, mais agradável, mais leve. Enfim, tudo é mais.
Tudo é mais, Conosco é mais. tudo é mais. Acho que eu vou adotar esse negócio aí. Conosco tudo é mais. Conosco tudo é mais. Pode ser. Olha, gente, fiquem sempre ligados no nosso programa. A gente tem feito algumas dicas, né? Vamos gravar muito mais dicas para vocês de oportunidades que o mercado oferece pela Ferrari. Às vezes a gente não está nem pensando numa modalidade, de repente é aquilo que você, né, vai despertar para fazer uma coisa legal, um negócio bacana, né? Então fiquem ligados sempre, sigam Ferrari Negócios Imobiliários, sigam Marcelo Ferrari, sigam Sheila Ferrari Schwartz, para que vocês possam literalmente ficar sabendo o que o mercado oferece. E eu tenho certeza absoluta que confiança, credibilidade e muito empenho é o que a gente consegue tirar desses dois, que são dois super profissionais, assim, que gente, eu assino embaixo total. Ó, sério. Obrigado. Obrigada. É muito, muito importante a gente falar isso, né? Porque a gente também tem 22 anos de mercado e as pessoas sabem que a gente não vai assinar embaixo daquilo que, de fato, a gente, primeiro, conhece e, segundo, acredita, né? Obrigada. Então tá, meus amores, é isso. Mais algum recadinho? Nós estamos chegando ao fim da nossa live. Quero agradecer demais quem ficou com a gente. Obrigada, Gastão. Obrigada por estar aí junto conosco, né? Minha mãe Dos também nossos esteve amigos, aí. sua mãe, Marcelo, os amigos aí, clientes, isso é muito bom. E dizer que se não encontrarem no nosso site aquilo que procuram, a gente está aberto para buscar no mercado com os melhores parceiros, trazendo sempre segurança e um trabalho de prospecção aí à altura do cliente, né? Independente do valor que se procura, né? Seja imóvel para investimento, de menor valor, de maior, enfim, a gente está aí para fazer o nosso melhor na busca e nos negócios imobiliários. Eu vou deixar um abração. Vou deixar um abração para todo mundo, dizer que é muito bom compartilhar esse espaço com vocês. É um prazer trazer novidades, ver os amigos por aqui, minha amiga Cris, meu amigo Marcelo Lobo, meu cunhado Gastão, tanta gente bacana. É sempre um prazer trazer essas informações aqui e dizer que as nossas portas estão sempre abertas. Conosco é mais. Um beijo grande, gente. Vou deixar salva essa live para vocês poderem curtir, compartilhar, comentar, né? Fazendo com que cada vez mais pessoas possam, essas informações cheguem para o maior número de pessoas possível. Uma excelente semana. Oi? Fazer essa roda girar, né? O mercado imobiliário, ele é um mercado que reflete muito essa economia do nosso país, e a gente tem aí Joinville, que é uma cidade tão linda, tão próspera, de pessoas tão batalhadoras e que merecem ter o seu lar, fazer bons investimentos, ter bons retornos, e a gente está aqui para isso. Com certeza. Gente, um beijo grande. E essa semana é curta, né? Depois tem mais feriado, mas tudo bem. Vamos que vamos. A gente trabalha dobrado. Tchau, gente. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.